Shalom, boa noite a todos. Vamos para o nosso terceiro dia e oração da noite, em nome de Jesus. Vamos começar a orar. Muito importante compreendermos algo que eu quero retificar com você nesse terceiro dia, devemos orar corretamente embaixo de fundamentos. Propósito, por que estou orando? Objetivo, onde eu quero chegar? Constância, mantendo-se firme, em base bíblica. Muita gente, vou usar uma palavrinha, sabe, assim que você vai entender, facinho o que eu quero dizer. Muita gente aborta milagre por falta de constância na oração. Sabia disso? É só ler lá Daniel. Quando o anjo chega para entregar a resposta para ele, e que o anjo fala, desde o primeiro dia que você começou a orar, eu saí para entregar sua resposta. Ou seja, os 21 dias de oração, propósito de Daniel, ele teve um alvo, teve um objetivo, e foi alcançado. E tem muita gente que aborta, porque começa e não termina. E usa aquela frasinha para mim ainda assim, mas Deus entende. Deus sabe que eu tinha coisas para fazer. Entendeu? Então vamos continuar, né? Então, quero corrigir aqui nosso quarto dia. Amém? Pastor Mateus, essa parte, ele é chique mesmo, viu? Ele é quem me direciona, que eu me perco. Esse negócio de data. Nós vamos orar, então. Em nome de Jesus Cristo, vamos começar. Senhor, em nome de Jesus, te adoramos, exaltamos por esse quarto dia de oração. E nós estamos aqui diante de ti, Senhor Deus, perseverando. Perseverando porque nós cremos. Perseverando porque nós confiamos no Senhor. Nós confiamos que esse projeto, nós confiamos, ó Pai amado, que este Ministério Essência do Caminho, Veredas Antigas, Igreja na Família e nos Lares, é um projeto do Senhor, é um propósito do Senhor. E nós cremos que tem um objetivo claro, que é uma comunidade de filhos. Uma comunidade, Senhor, que expressa o teu amor, que expressa o teu evangelho, e que leva, Senhor, vidas a Cristo, para que venham se tornar filhos de Deus. Nós cremos nesse projeto, Senhor. Nós confiamos. Pois nós estamos aqui, eu e o pastor Mateus. Nós estamos constantes nesses 4 dias, Senhor, porque nós cremos. E nós vamos, mas esses 26, e aquele tempo a mais que o Senhor colocar, crendo, confiando, que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Pai Santo, nós não temos dúvida nenhuma em nosso coração que é o Senhor que plantou essa visão. É o Senhor que nos deu esse projeto. É o Senhor que nos mostrou o objetivo. Agora, Senhor, é o nosso papel estarmos constantes. É a nossa parte. Estamos aqui orando, clamando. Estamos aqui diante do Senhor. Sempre com base na tua palavra. Sempre com base, Senhor, no teu evangelho. Por isso nós cremos, ó Senhor. Quando pedimos perdão pelos nossos pecados e iniquidades, quando pedimos perdão, Senhor Deus, pelo pecado do teu povo, como pedimos perdão pelos pecados, Senhor, e iniquidade, Senhor, como comunidade, nós não temos consciência do pecado de cada um. Porque muitas vezes não temos nem consciência do pecado nosso durante o dia. É algo tão natural na nossa vida que a gente nem percebe que nós pecamos, Pai. Mas pedimos perdão ao Senhor. Pedimos que o teu Espírito venha, quando necessário, nomear o pecado, para que possamos declará-lo, Senhor, em nome de Jesus Cristo.
Porque eu creio na tua palavra de 2 Crônicas 7,14. Se nós orarmos ao Senhor e clamarmos no nome de Jesus, nos humilharmos na questão de realmente reconhecermos que pecamos contra ti, e orarmos, Senhor, com o coração, falarmos contigo, e buscarmos a tua face, mas realmente com reconhecimento que tu és Senhor, que tu és soberano, que tu és um Pai cheio de amor, que tu és santo. Nós decidimos convertermos os nossos maus caminhos, desviarmos, abandonarmos, Senhor, esse comportamento que entristece e fere teu coração. Então o Senhor nos ouvirá do céu, perdoará o nosso pecado e estará na nossa terra. E é isso que nós queremos ser curados, Senhor. Como eu, pastor Mateus, nós estávamos conversando agora há pouco, e temos conversado sobre o projeto que tem estado no nosso coração. Nós queremos cura. Nós queremos levar cura para o teu povo. E a tua palavra deixa muito claro para nós que Jesus é a cura. Que Jesus é a solução para a alma do ser humano. Mas para isso o ser humano precisa reconhecer o seu estado, precisa reconhecer o seu pecado. Precisa reconhecer, Senhor, que falhamos, nós erramos. Precisamos reconhecer, Senhor, que chegamos aonde chegamos, que o sofrimento, Senhor, é consequência do pecado. Muitas vezes, escolhas inconscientes que nós temos. Muitas vezes, simplesmente por consequência de herdarmos, Senhor, geneticamente, hábitos, pensamentos, costumes, nossos antepassados, continuamos pecando. Aí devemos, como Neemias, nos humilharmos diante do Senhor e pedimos perdão pelos pecados de nossos pais. Devemos pedir perdão pelo pecado de nossa nação, porque é a nossa grande família. Porque esta é a grande realidade. É o que nós somos, uma grande família. Se nós tirarmos os estrangeiros que moram aqui dentro, que vieram de fora, Senhor, nós viemos de uma geração. E temos que reconhecer isso diante do Senhor. E pedimos perdão, Pai. Hoje, Senhor Deus, eu vi uma frase que ela me tocou muito, que o pastor Mateus falou na aula de ontem, sobre a questão da nossa descendência dos portugueses, daquele povo que chegou aqui. Não só eles, mas teve outros também. E de como isso influencia hoje, Senhor Deus, a nossa cultura. Como que isso nos ajuda a normalizar o pecado. Nos leva a normalizar aquilo que é errado, aquilo que entristece o teu coração. Aquilo que te levou, Senhor Jesus, a morrer na cruz, para nos libertar da escravidão desses pecados. Devemos ter consciência, Senhor, desta realidade, como igreja, como comunidade, e pedimos perdão, Senhor. Para que o avivamento comece através de nós. Para que o avivamento se inicie através, Senhor, de nós, Senhor. De nós. Que venhamos nos arrepender, Senhor. Que venhamos nos arrepender. Senhor, que aquela mesma pergunta que foi feita por aqueles homens, Pai, lá em Atos capítulo 2, depois de ouvir ao Pai Santo, misericordioso, grandioso, os apóstolos falando nas suas próprias línguas, glorificando ao Senhor. A tua palavra, ela não diz para mim o que eles falavam. O que eles falavam que glorificava o Senhor. Mas eu quero crer que era o Evangelho. Porque algumas coisas ali eles falam sobre Cristo. Como exemplo, vocês mataram o autor da vida. E aquele povo vira e fala: o que devemos fazer, irmãos?
E a tua palavra descreve que o coração deles se compungiram, que o coração deles se apertaram de arrependimento. Ah, faça isso com o nosso coração, Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, por cada um desta comunidade, Senhor, compunja o nosso coração, ao ponto de clamarmos de joelho dobrado no chão, de lágrimas nos olhos, Senhor, o que devemos fazer. E assim ouvimos a voz do Teu Espírito Santo. Arrependei-vos, para que haja refrigério para a vossa alma. Novamente, Senhor, lá em Crônicas, o Senhor fala de curar a terra. E aqui, Senhor, Pedro fala, Senhor Deus, de cura para a alma, de refrigério. Mas precisa haver arrependimento, precisa haver conserto, precisa haver abandono de pecado. Precisamos reconhecer, Senhor, que necessitamos de um Salvador. Porque até hoje, Senhor, trouxemos a nossa vida. Nós fizemos escolhas baseadas no pecado. Por isso o sofrimento se instala no coração do ser humano, por isso a dor. O medo, ele chegou ali, Senhor, no coração de Adão, por causa do pecado. Por causa do pecado, Pai. Por isso necessitamos nos arrepender de verdade. Precisamos chegar diante do Senhor e assumirmos, ó Pai, em nome de Jesus, que nós somos nossos próprios deuses de nossa vida, que nós nos julgamos melhor que o Senhor, que nós nos julgamos mais capazes que o Senhor, que nós julgamos que o nosso conhecimento, a nossa experiência, o nosso caminho é melhor que o do Senhor. Vamos nos arrepender, Pai. Porque quando fazemos isso, não só estamos nos auto-adorando, mas chamando o Senhor de mentiroso. Porque dizemos que as nossas escolhas, porque nós sabemos o que é bom para nós, nós sabemos o que é o melhor para nós, nós sabemos que nossos caminhos são perfeitos e o seu fim não leva à morte. Nós criamos o nosso próprio evangelho. Nós criamos a nossa própria palavra, segundo o Senhor, a nossa arrogância, segundo nossos pecados, segundo o Senhor, a nossa vaidade. Nos perdoa, Pai, em nome de Jesus. Nos perdoa, Senhor, tem misericórdia. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa a tua igreja, perdoa teu povo, perdoa a minha nação. Perdoa, Senhor, me perdoa. Me perdoa. Me perdoa, Senhor. Eu reconheço quantas vezes quis estar no controle, não só da minha vida, na vida dos outros, achar que o que eu penso, o que eu acho, a vida dos outros é o melhor, e eu quero ser Deus na vida delas, em vez de orar e confiar no Senhor, em vez de esperar no Senhor, deixar o Senhor trabalhar. Queremos ser pai e mães melhores. Queremos correr lá e socorrer, porque julgamos que se o Senhor deixar eles sofrerem, o Senhor não é um bom pai, o Senhor não é um bom Deus. Só que mal sabemos como isso estraga a vida de nossos filhos, como isso destrói a vida deles.
Mas por causa, Senhor, de acharmos que somos melhor do que o Senhor, nós agimos errado. E depois nossos filhos sofrem as consequências. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa, Pai. Porque só reconhecendo nossos pecados e nosso primeiro ministério, que é a família, só reconhecendo o quanto nós erramos, o quanto nós falhamos, com nossos argumentos, com nossas falsas verdades, para querer fazer que o coração dos nossos filhos se voltem para nós, ou dos nossos cônjuges se volte para nós. Ah, como queremos ter razão, Senhor. Como queremos ter argumentos, ó Pai, que para nós parecem perfeitos. E ainda não, quando não aceitam, Senhor, nós nos aborrecemos, nos iramos, nos irritamos. Até oramos, mas uma oração, Senhor, superficial, que não é de entrega, mas de revolta. Por aquilo que eu fiz, o Senhor não aprovou. O Senhor não agiu dentro daquilo que eu achava como tinha que ser feito. Ah, Senhor, como nós erramos, achamos que nós podemos fazer o coração dos nossos filhos se voltar para nós, nosso cônjuge. Como nós pecamos, Senhor. Porque a tua palavra diz que não somos nós que vamos fazer isso. Que viria um profeta no poder de Elias e que ele faria, aleluia, o coração dos pais se voltar aos filhos, dos filhos aos pais. E também eu creio da esposa para o marido para a esposa. Temos que nos arrepender e reconhecer, Senhor, nossa incapacidade. Se não podemos salvar nem a nós mesmos, como queremos ter argumento para salvar os outros, Senhor? Como podemos? Precisamos aprender a depender do Teu Espírito Santo. Precisamos aprender a viver no poder do Teu Espírito Santo. Precisamos aprender a diferença, Senhor, em ser batizado pelo Espírito e ser cheio do Espírito. Ser dominado, controlado, levado, guiado, conduzido pelo Teu Espírito Santo. Vamos aprender, Senhor, nos perdoa. Perdoa, Senhor, em nome de Jesus. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. Perdoa-nos. Perdoa-nos por achar que nós achamos que sabemos o melhor para os outros, Senhor. Perdoa-nos, Pai, em nome de Jesus. Tem misericórdia de nós. Nós não sabemos nem o que é melhor para nós, Senhor. Nem o que é melhor para nós. Nós abrimos nossa boca ainda para dizer que temos o coração bom. Fazemos boa coisa. Enquanto o Senhor diz que não tem nada de bom em nós, Senhor. Não tem nada de bom em nós. A tua palavra deixa bem clara tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é honesto, vem do Pai das luzes, não de nós, Senhor. Nós não temos nada de bom para nossos filhos. Nós não temos nada de bom para o nosso cônjuge, para nossos discípulos, para nossas ovelhas. Eu acho que como líder temos que reconhecer isso diante do Senhor. Temos que reconhecer essa grande verdade diante do Senhor. Não temos, Senhor. Não temos. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa porque nós muitas vezes oramos só para sermos ouvidos e nós não queremos ouvir. Nós não paramos para ouvir, Senhor. Não é porque não temos tempo, é porque estamos cheios de orgulho. Estamos cheios de orgulho, Senhor.
Como uma frase que eu ouvi, Senhor, raspa o pecado, você vai achar o orgulho embaixo dele. E essa é a nossa grande verdade, somos orgulhosos, Pai. Somos orgulhosos porque nós oramos, é só tipo assim, estamos te notificando, viu? Agora nós vamos fazer. Aí fizemos tudo errado. Aí dizemos, por que, Deus? Por que você permitiu que isso acontecesse? Perdoa-nos, Senhor, em nome de Jesus. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes em que nós chegamos diante das pessoas e falamos, olha, Deus falou isso, é para fazer isso, isso é de Deus. E depois tudo dá errado. E mostra que era de nós mesmos, Senhor. Queremos culpar o Senhor. Mas Deus não falou que era dele, que ele estava no negócio? O Senhor não falou nada. Era tudo emoção, tudo sentimento, tudo vontade humana, carnal. Perdoa-nos, Pai, em nome de Jesus. Perdoa-nos, Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia da tua igreja, tem misericórdia do teu povo, peço perdão por nós. Perdoa-nos, perdoa-nos, perdoa-nos. Perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Principalmente eu e o pastor Mateus, começa conosco, trabalha em nós, nos aviva. Porque não adianta eu dar aula na segunda e na sexta se o senhor não estiver presente. Não adianta o pastor Mateus gravar aquelas aulas todas, se esforçar se o senhor não estiver presente. Não adianta o culto de domingo se o senhor não estiver presente. O senhor é a pessoa mais importante. E a única coisa que afasta o Senhor é o pecado. É aquele pecado que o teu Espírito já nos avisou. Já nos convenceu do pecado, do juízo, mas não abandonamos ainda, não deixamos. Que vai atrair as pessoas não somos nós, é o Senhor. Não é o que ensinamos, é o Senhor. O grande segredo é entendermos que somos só a arca da aliança hoje. Mais nada. Só levamos a tua presença. Então temos que dizer como Isaías, eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Só podemos declarar, Senhor, acha em mim alguém que se coloque na brecha. Só podemos tomar a decisão. Eu decido ser um adorador que adora em espírito e verdade. Agora, Pai, me ensina o que é adorar em espírito e verdade. Agora, Pai, me ensina o que é me colocar na brecha por esse povo. Agora, Pai, ensina-nos o que é arrependimento verdadeiro. Ensina-nos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Ensina-nos, Senhor. A cada um que vai me ouvir, Senhor, pelo YouTube. Desperta corações para ouvir, Senhor. Desperta corações. Desperta. Também quero pedir perdão para o Senhor por um pecado tão comum que nós cometemos. O pecado de não ter tempo para o Senhor. Não ter tempo para aquilo que é do Senhor. Porque muitas vezes, Senhor, as pessoas olham e falam, não, aquela aula ali é o pastor Charles que deu. Não, esse devocional aí é o pastor Mateus. Não, depois eu ouço. As pessoas não entendem. Estão deixando de ouvir o Senhor. Não somos nós, não, Senhor. Nós podíamos estar fazendo tanta outra coisa. Tanta outra coisa que a gente podia estar fazendo. Perdoa o pecado do teu povo, Senhor. Nós também fazemos isso de vez em quando. Nós também precisamos pedir perdão para o Senhor. Precisamos pedir perdão para o Senhor em nome de Jesus Cristo. Perdoa-nos, Pai.
perdoa-nos. Eu estou pedindo perdão pela tua igreja. Estou pedindo perdão pelo teu povo, pelos meus pecados da minha família. Perdoa o pecado da minha esposa, Senhor. Você sabe quais são. Eu vou falar aqui para não expor ela, Senhor. O meu filho Samuel. Você sabe quais são. Perdoa, tem misericórdia. Não nos trata segundo o nosso pecado, Senhor. Não nos trata segundo o nosso pecado, Senhor. Não nos trata segundo o nosso pecado, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus Cristo. Não nos trata. E eu quero pedir como Moisés. Não nos deixe aí sozinhos. Eu sei que somos um povo obstinado. Eu sei que somos um povo que não valorizamos a tua presença. Eu sei. Peço perdão por isso, Pai. Mas não nos deixe aí sozinho. Não nos deixe aí sozinho, Pai. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor, meu irmão, em nome de Jesus. Amém. Que Deus Amém. abençoe a todos. E nos vemos amanhã no nosso 5º dia, em nome de Jesus Cristo. Se eu esquecer o dia, glória a Deus, eu tenho o meu jovem pastor Mateus aí, né, para estar me orientando e me avisando. Pastor de cabelo branco assim é um problema sério. É o cabelo branco, viu? É um pouco no cabelo, né? É um pouco no cabelo. Shalom, o Pai do Senhor. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Pastor Mateus, um beijo da minha alma para o meu jovem pastor em nome de Jesus Cristo. Shalom, shalom. Amém. Graças a Deus. Amém.